Olá, meu geninho. Seja bem-vindo ao canal do professor Juliano. Se você é novo por aqui, eu já peço que você faça a sua inscrição, deixe aquele like e acompanhe essa aula até o final, tá? Nós estamos gravando nesse momento diagramas de fases, tá? Mas o que é o diagrama de fase? Lógico, é um gráfico que vai nos mostrar aonde a substância, através desse gráfico nós iremos identificar onde a substância está na fase sólida, está na fase líquida ou na fase de vapor, ok? Vamos, através desse gráfico, identificar isso. E essa substância também pode se apresentar, através do gráfico, em duas ou, quem sabe, em três dessas fases da matéria, certo? E assim, nós podemos identificar aqui, olha, eu vou chamar aqui de curva 1, de curva 2 e de curva 3. A curva 1, como vocês podem perceber, aqui está a identificação, é a curva chamada de curva de fusão ou curva de solidificação, tá? Ela recebe esses dois nomes, ou seja, é onde a substância está saindo da fase sólida e indo para a fase líquida, ou vice-versa, ou saindo de líquido e indo para sólido. Então essa curva aqui mostra que a substância está saindo de uma fase e indo para outra, ou de sólido para líquido, ou de líquido para sólido. Certo? Belezinha? Já a curva 2 é uma curva chamada de curva de vaporização ou condensação. Em outras palavras, a substância está saindo da fase líquida indo para vapor, ou de vapor indo para líquido, ok? Ou em uma ou na outra, ou está indo de uma ou indo para outra. E aqui a curva 3 é a curva de sublimação, onde a substância vai de sólido para vapor, ou de vapor para sólido, ok? Agora observem que essas fases elas vão depender de duas variáveis importantíssimas aqui, porque o nosso diagrama aqui de fases ele está na dependência de duas variáveis, que é a pressão e a temperatura. Ou seja, essas duas podem fazer com que a substância saia de uma fase e vá para outra, alterando apenas uma ou, quem sabe, alterando as duas. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar o seguinte: se eu marcar aqui um ponto, vou chamar aqui o ponto A, e aqui a minha substância está exatamente aqui colocada nesse ponto A. Qual é a fase da matéria em que essa substância se encontra? Lógico, ela está na fase sólida, porque ela está entre a curva de fusão e a curva de sublimação. Então, tudo que está entre essas duas curvas, entre a curva 1 e a curva 3, estará na fase sólida. Já se a substância estiver aqui nesse ponto B, a nossa análise foi em cima desse ponto B, nós podemos afirmar que essa substância está na fase líquida, porque ela está entre a curva de fusão e a curva de vaporização. Agora, se a substância estiver localizada nesse ponto C, aí ela estará na fase de vapor, porque ela está entre, eu estou colocando assim, entre a curva de vaporização e a curva de sublimação. Então, em qualquer ponto aqui dessa região, a substância vai se encontrar em vapor. Em qualquer ponto aqui nessa região, a substância vai se encontrar na fase sólida. E aqui se encontrará na fase líquida. Agora fica ligado no seguinte, que se for te perguntado como podemos fazer para que a substância saia da fase sólida e vá para a fase líquida, nós podemos proceder da seguinte forma. Ou ela pode, se a substância estiver, por exemplo, aqui, repetindo aqui nesse ponto A, e eu quero, lógico, ela está aqui na fase sólida, e eu quero fazer com que ela se transforme em líquido, o que eu posso fazer? Simplesmente, sem alterar a pressão, eu altero a sua temperatura, eu aumento a sua temperatura. Observem, olha, aumentando aqui a temperatura desse corpo, ele sai da fase sólida e vai para a fase líquida, alterando simplesmente a temperatura. Agora, se eu quero fazer com que essa substância que nesse momento se encontra aqui na fase líquida, vou colocar aqui novamente o ponto B, e eu quero fazer com que ela vá para vapor, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente aqui alterar a sua pressão. Observem que estava aqui na pressão lá em cima, olha, pressão bem alta. E aí eu diminuí a pressão e fez com que o corpo saísse da fase líquida e fosse para a fase de vapor, ok? Vindo para cá, ó. Então aqui ele já está na fase de vapor. Agora, se eu quero fazer com que essa substância saia da fase de vapor e vá para a fase sólida, o que eu posso fazer também? Direto, né? De vapor indo para a fase sólida, indo para cá, saindo daqui,
e vindo para cá. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente alterar a temperatura mantendo a pressão, ok? Aí ele vai sair aqui desse ponto C e vir para esse outro ponto D, apenas diminuindo a sua temperatura e mantendo a pressão, ok? Então nós podemos manipular aqui, baseado nesse gráfico, né, a pressão ou a temperatura e fazer com que a substância saia de uma fase e vá para outra. Mas eu quero aqui também chamar a atenção de vocês que se a substância for marcado um ponto aqui, por exemplo, aqui um ponto e te perguntarem em qual fase nesse ponto E a substância se encontra, aí ele está exatamente em cima da curva de fusão e curva de solidificação. Então aqui a substância está saindo de uma fase e indo para outra. Então aqui ela vai se apresentar nas duas fases da matéria. Vai estar uma parte sólida e uma parte líquida, até que se complete todo o processo, tá? Então, em cima dessa curva, ela vai se apresentar em sólido e líquido. Em cima dessa curva aqui, ó, essa curva aqui separa quais fases? A líquida e de vapor. Então, aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto F, a substância vai se apresentar na fase líquida e vapor. E aqui nesse outro ponto que eu vou chamar de ponto G, nesse ponto G, a substância vai se apresentar nas duas fases, vapor e sólido, ok? Se em cima da curva, a substância se apresenta nas duas fases, ok? Lógico, é a curva que separa as duas fases, tá? Tem que prestar atenção nesse detalhe. Agora, quero chamar a atenção que existe um ponto também muito importante, que é chamado de ponto triplo. Esse ponto triplo, esse ponto bem aqui do meio, observem que esse ponto está exatamente na interseção das três curvas. Então, aqui a substância vai se apresentar nas três fases da matéria. Então, sólido, líquido e vapor, ok? Beleza? Agora é importante notar também que existe um ponto chamado aqui de ponto crítico, e esse ponto crítico ele serve exatamente para diferenciar o que é gás de vapor. Se a substância estiver com a temperatura inferior à da temperatura crítica, então a substância vai ser considerada vapor. Se a temperatura da substância for maior que a temperatura crítica, ele vai ser chamado de gás. Ok? Vai ser chamado de gás. A única diferença entre gás e vapor é exatamente a temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, gás. Abaixo da temperatura crítica, vapor. Beleza? Agora observe, eu quero chamar a atenção de vocês para esse outro gráfico, que é também o diagrama de fases da matéria. Só que eu quero chamar a atenção para essa curva aqui, que no outro gráfico eu chamei de curva 1. Observem aqui como essa curva 1 está. Ela está aqui, vamos imaginar que inclinada aqui para a nossa direita. Já nessa outra aqui, a curva 1 está um pouco com uma inclinação para a esquerda. O que isso vai representar para a gente? É que aqui nessa curva, do jeito que vocês estão enxergando agora, essa curva representa substâncias que se dilatam na fusão. Ok? Como exemplo, nós temos a água. Quando a água sai da fase líquida e vai para a fase sólida, ela sofre uma dilatação, um aumento, né? Vocês já podem ter visto que quando você coloca a água no congelador, quando você coloca uma garrafa completamente cheia no congelador, quando ela solidifica, o recipiente se danifica, né? Estoura. Por quê? Porque na solidificação, a água aumenta o seu volume. Certo? Então, toda vez aqui a água e todas as substâncias que se comportam dessa maneira, o gráfico delas, esse gráfico aqui, a curva 1, estará semelhante a esse aqui. Já nas substâncias, deixa eu colocar assim, aqui são substâncias que se dilatam. Então, aqui nós temos substâncias que aumentam o seu volume. O volume dessas substâncias crescem quando fusão. Substâncias que na fusão aumentam o seu volume, o gráfico será semelhante a esse. Olha só, estou me referindo somente à curva de fusão e solidificação, a curva 1. Agora, quando elas se contraem, aí o gráfico será semelhante a esse aqui. Aí o gráfico é semelhante a esse aqui. Observem a curva 1, tá? Observem, então, deixa eu voltar bem aqui nessa figura e mostrar para vocês, dar um exemplo, né? Um grande exemplo aqui disso aqui.
que quando se aumenta a pressão, da água, deixa eu colocar bem aqui, deixa eu trocar a cor para que vocês enxerguem melhor. Se eu tiver bem aqui a água nesse ponto P e eu aumentar a pressão dela, eu posso fazer, observem aqui que está na fase sólida, e eu aumento a pressão mantendo aqui a temperatura, eu posso fazer com que a água saia da fase sólida e vá para a fase líquida, ok? Vindo aqui para esse ponto Q, aumentando somente a pressão. Um grande exemplo disso são aqueles patinadores, né, do gelo, que vocês observam que quando eles passam, o patins deles ali, na verdade, é uma lâmina, e à medida que eles passam, eles aumentam ali a força sobre o gelo, e o gelo sai da fase sólida e vai para a fase líquida, né? Aumentando a força, lógico, aumenta a pressão. E aí, rapidamente, ele sai da fase sólida e vai para a fase líquida. E logo depois que o patinador passa por aquele ponto, aí a água volta novamente a se solidificar. Isso é um grande exemplo aí de aumento de pressão sem aumentar a temperatura. E a substância, no caso a água que eu estou dando como exemplo, sai da fase sólida e vai para a fase líquida rapidamente, ok? Com o aumento da pressão. Beleza? Não tendo mais para o momento, acredito que todos já entenderam e tudo foi explicado a respeito do diagrama de fases, eu quero fazer aqui alguns exemplos com vocês. E o primeiro exemplo, antes de resolver dois exemplos que eu trouxe para vocês, eu queria falar de dois canais aqui de matemática importantíssimos, né? O canal do professor Roberto Wagner, muito bom, matemática básica, matemática do ensino médio, e o canal do professor Adriano também, tá? Duas feras. Os links eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo, tá? Então corram lá e visitem esse canal, porque eles têm altos macetes interessantíssimos para vocês, tá? Então nosso primeiro exemplo diz o seguinte: considere o diagrama de fase do CO2, tá? CO2, também conhecido como dióxido de carbono, representado abaixo, e responda as seguintes questões. Em qual fase o CO2, quando a sua temperatura está a menos 60 graus Celsius, tá? Menos 60 e 50 atm. Ele quer saber em qual fase ele se encontra quando a pressão for 50 atm e quando a temperatura estiver em menos 60 graus centígrados, menos 60 graus Celsius. Então vamos lá no gráfico dessa questão. Menos 60 está mais ou menos aqui, ó. Menos 60, observe que aqui está reduzindo, olha as temperaturas 30, 20, menos 57 também que está menos 60 graus Celsius. E ele quer saber quando a pressão for 50, né? 50 atm. Então ele vai estar nessa região aqui, ó. E essa região aqui, ó, representa a fase sólida da substância. Então a substância se apresenta na fase sólida. Na letra B ele diz o seguinte: uma certa quantidade de CO2 líquido é submetida a uma pressão de 56 atm e está confinada em um recipiente. Se o líquido for aquecido mantendo-se a pressão constante, olha, não altera a pressão. Qual o valor da temperatura em que irá ocorrer a vaporização? De 56 atm, tá? 56 atm, ele está na fase sólida. Vamos lá, então, no nosso gráfico para a gente analisar isso. Então, 56 atm, e ele quer saber, olha só, que ele está na fase sólida, como nós até comentamos na letra A, né? Então, aqui está na fase sólida, 56, ó, 56 atm, e ele está aqui, ó, e onde é que ele vai mudar de estado físico, né? Indo aqui para a fase de vapor. Ele vai se transformar na temperatura de 20 graus centígrados, tá? Então a resposta da letra B é 20 graus. Então a letra B, 20 graus. Letra C, qual o valor da temperatura e da pressão do ponto crítico? Vamos lá, né? O ponto crítico é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. O ponto crítico, vamos analisar onde é que ele está. O ponto crítico está aqui, ó. Qual é a pressão? A pressão a gente corre para cá, ó. Então a pressão é 5,2 e a temperatura é menos 57 graus Celsius. Beleza? Então aí está a resposta da letra C. Vamos para a última letra, letra D. Vamos verificar o que ele diz aqui na letra D. Uma pedra de gelo está submetida, observe, em fase sólida, tá, gente? Fase sólida. O gelo está aqui na fase sólida, está submetida a uma pressão de 2 atm. Ela é aquecida, mantendo-se a pressão não vai mudar. Em um determinado instante começa a ocorrer uma mudança de fase. Qual o nome dessa mudança de fase? Então, observe, a pressão manteve constante, a pressão manteve-se constante e a temperatura cresceu. Vamos verificar qual é a mudança de estado físico que ele fala. Então, aqui 2 atm, vamos marcar aqui rapidinho, 2 atm. E aí
ele foi aquecido, aquecendo, mantendo a pressão constante, então ele vai sair da fase sólida e ir aqui para vapor. Então, qual é o nome dessa mudança de estado físico? É a é a sublimação, tá? Passagem direta de sólido para vapor é a sublimação. Então, vai acontecer a sublimação, essa é a resposta da letra D de Danone. Continuando, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo diz o seguinte: observando esse diagrama aqui de pressão e temperatura mostrado, aqui está ele, pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação. O que é a sublimação? Nós falamos agora há pouco na questão anterior. É passagem de sólido para vapor ou vice-versa, ou de vapor para sólido. Então, nós podemos fazer isso mantendo a temperatura constante, que no caso está bem aqui, ó, na letra U, ó, mantendo a temperatura constante e aumentando a pressão, eu posso tirar ele desse ponto aqui que está no vapor e levar para sólido. Opa, então um caminho é a letra U. Ou podemos fazer como na questão anterior, na letra D da questão anterior, que é manter a pressão constante e alterar a temperatura, que é exatamente o que acontece aqui, ó, manter a pressão e alterar a temperatura. Então, o caminho Y, ou então pode ser o U ou o Y. Então, a resposta correta é a letra B. Deixa aquele like, divulgue para seus amigos e até a próxima.